Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre espirometria com prova broncodilatadora. É um exame de grande importância no diagnóstico e avaliação de doenças respiratórias, principalmente em distúrbios obstrutivos com efeitos reversíveis, como a asma. Afinal, o método diagnóstico oferece dados complementares sobre o volume e capacidade pulmonar, possibilitando a análise antes e depois do uso de broncodilatador. Falo mais sobre esse tema ao longo deste podcast, incluindo a finalidade, como é feita e qual a diferença entre espirometria simples e com prova broncodilatadora. Ambas as modalidades do exame se beneficiam da interpretação e laudo à distância via telemedicina. Sobre o que é espirometria com prova broncodilatadora. É um exame que mede a capacidade respiratória antes e após o uso do broncodilatador. O broncodilatador é um medicamento composto por substâncias que expandem o espaço interno dos brônquios e bronquíolos, ramificações da traqueia que permitem a passagem do ar até os pulmões. Salbutamol, metacolina, carbacol e histamina são exemplos de broncodilatadores utilizados nessa modalidade de espirometria. Também conhecido como teste do sopro ou prova de função pulmonar, o procedimento é feito com o suporte de um dispositivo pequeno e geralmente portátil, o espirômetro. O aparelho avalia a quantidade de ar inspirado e expirado, além da velocidade dos movimentos respiratórios. Como resultado, são formados gráficos que revelam detalhes sobre o funcionamento das vias aéreas inferiores. Sobre qual é o código TUS da espirometria com prova broncodilatadora. O método diagnóstico está registrado na tabela TUS, Terminologia Unificada da Saúde Complementar, sob o código 40105075. A numeração contempla os procedimentos que se referem à prova de função pulmonar completa, ou espirometria clínica, incluindo a versão com prova broncodilatadora, citada como espirometria forçada, volumes e fluxos máximos, com ou sem broncodilatador. Em vigor desde 2010, a tabela TUS serve para padronizar todas as nomenclaturas e códigos ligados aos procedimentos médicos reconhecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O uso do código adequado acaba com dúvidas e obedece ao padrão TIS, sigla para a troca de informação de saúde suplementar, instituído pela ANS como forma de uniformizar as informações compartilhadas entre prestadores de serviços, operadoras privadas de saúde e a própria ANS. Neste documento, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia esclarece que a terminologia prova de função pulmonar ou espirometria engloba 4 etapas do procedimento. Espirografia simples. Determinação da mecânica respiratória. Curva fluxo-volume com estudo dos fluxos. Prova farmacodinâmica. Não é admissível a realização de um exame de função pulmonar adequado somente com a manobra de espirografia simples. Falei corretamente, sim, espirografia, que se refere à realização de uma manobra isolada que não equivale ao exame completo de função pulmonar, a espirometria, que inclui a análise comparativa de mais de 6 curvas fluxo-volume e volume-tempo, medidas de capacidades e teste farmacodinâmico. Ou seja, a nomenclatura e código TUS reconhecem a realização do exame completo, evitando equívocos e favorecendo o diagnóstico correto. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Aprenda agora como é feita a espirometria com prova broncodilatadora. Antes de começar, o médico ou técnico em enfermagem responsável pela condução do exame pede para o paciente se sentar em posição confortável, próximo a uma mesa. Nela, estará o espirômetro, equipamento conectado a um bocal descartável para evitar contaminações. A fim de garantir que os valores registrados corresponderão aos reais volumes e capacidades pulmonares, o profissional de saúde coloca um clipe para tapar as narinas do paciente. Assim, não há risco de parte do ar escapar ou ser inspirado pelo nariz. Em seguida, a espirometria tem início,
partindo da orientação para que o paciente sopre pelo bocal do aparelho. Primeiro, ele respira normalmente, a fim de demonstrar o condicionamento rotineiro. Depois, deverá seguir as orientações para a execução de manobras específicas. A exemplo da expiração forçada, ou seja, a captação da quantidade máxima de ar com força total. Ela é seguida pela expiração forçada, que deve durar pelo menos 6 segundos para esvaziar os pulmões. Claro que eles não ficam vazios por completo, pois existe o volume residual mantido para evitar seu colabamento. Contudo, é preciso se esforçar para eliminar todo o ar possível. Ao final das manobras, o aparelho de espirometria terá gerado no mínimo 3 gráficos reprodutíveis. Só então é que começa a etapa de prova broncodilatadora. O medicamento costuma ser administrado por via inalatória, através de spray, popularmente chamada de bombinha, para chegar até os brônquios e bronquíolos. Seu efeito leva à expansão dessas estruturas que tende a ser maior entre asmáticos. Por consequência, a capacidade respiratória do paciente aumenta. Para testar esse efeito, as mesmas manobras que detalhei antes são repetidas, oferecendo valores para comparação com a fase anterior. Posteriormente, os gráficos serão enviados para uma plataforma de telemedicina para serem interpretados por um pneumologista especializado em espirometria. Sobre o preparo para a espirometria com prova broncodilatadora. Não há recomendação para jejum, no entanto, vale fazer uma refeição leve algumas horas antes da espirometria com prova broncodilatadora. Dessa forma, o organismo estará fortalecido na hora do procedimento. Outra dica é evitar o consumo de estimulantes nas 6 horas que antecedem a prova de função pulmonar. Cafés, chás, chocolate, refrigerantes e bebidas alcoólicas podem comprometer os resultados do exame. Assim como o uso da medicação de alívio, como a bombinha, que deve ser suspensa antes da espirometria. Isso porque ela contém broncodilatadores de curta duração, como o salbutamol, que não devem ser utilizados 4 horas antes do procedimento. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. As substâncias de longa duração exigem antecedência de 12 horas para não prejudicar os dados sobre a capacidade pulmonar. Em todo caso, o paciente precisa informar previamente que faz uso dessas medicações. Outra prática que deve ser interrompida nas 2 horas que antecedem o teste do sopro é a atividade física. Na verdade, o paciente precisa se manter em repouso durante esse período, evitando qualquer esforço capaz de alterar a respiração. E apresentar resultados de exames respiratórios anteriores à equipe médica. Entenda o que acontece após a prova broncodilatadora. O próximo passo é a avaliação dos dados captados durante as fases da espirometria. Quando o exame é feito com broncodilatação, são geradas 2 curvas diferentes, que serão comparadas pelo especialista responsável pelo laudo médico. As curvas se formam a partir dos seguintes dados. Capacidade vital. Descreve o maior volume de ar registrado durante a expiração. Capacidade vital forçada expiratória. Maior volume de ar exalado com esforço pelo paciente. Volume expiratório forçado no primeiro segundo. Medida do volume de ar no primeiro segundo da manobra de CVF. Pico de fluxo expiratório. Máximo fluxo de ar durante a CVF. Caso haja melhora da capacidade respiratória com o uso do medicamento, considera-se a prova broncodilatadora positiva. Geralmente, esse dado confirma o diagnóstico de asma. Se, por outro lado, não houver alterações significativas entre a primeira e a segunda curva, a prova broncodilatadora é negativa. O que afasta o diagnóstico de asma, sinalizando outros distúrbios respiratórios como a DPOC. Sobre a avaliação da espirometria com a telemedicina. Espirometria simples, ocupacional ou com prova broncodilatadora. Todas elas podem ser realizadas por médicos do trabalho ou generalistas, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem devidamente treinados. Mas somente pneumologistas qualificados ficam responsáveis pelo laudo médico. Afinal, eles terão de interpretar curvas e dados complexos, determinando se há indício de doenças respiratórias de padrão obstrutivo ou restritivo.
No caso da espirometria com broncodilatador, as informações são ainda mais específicas, exigindo a avaliação de profissionais experientes. Porém, a maioria deles se concentra nas metrópoles brasileiras, deixando cidades pequenas e locais remotos sem cobertura. Foi para solucionar esse problema que empresas como a Telemedicina Morte criaram o serviço de laudos à distância. Regulamentado desde os anos 2000, ele conecta unidades de saúde de todo o país a especialistas aptos a interpretar a prova de função pulmonar. A comunicação é mediada pela plataforma de telemedicina, um sistema robusto hospedado na nuvem, internet, que pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo, desde que o usuário tenha login e senha. O software Morse ainda conta com a proteção da criptografia, garantindo o sigilo médico. Uma vez compartilhados no sistema, os registros da espirometria são analisados sob a luz do histórico de saúde e suspeita clínica. Então, um de nossos pneumologistas elabora o laudo online, assinado digitalmente segundo os padrões exigidos pelo CFM. O documento é liberado na plataforma em minutos. Clínicas que não possuem aparelho de espirometria podem ampliar o portfólio e a quantidade de exames aderindo ao comodato de equipamentos médicos. Ao contratar um pacote de laudos à distância com a Morse, o cliente ganha o direito de utilizar um espirômetro sem custo adicional, enquanto durar a parceria. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morse no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.